porque esse convidado hoje é um presente de Deus. É uma cultura com pernas, é uma personalidade magnética que atrai todos os olhares. Chegou o momento de trazê-lo? Pode ser agora. Vamos ver se chega o momento, vamos ver. Chega! O momento de recebermos o nosso ilustre convidado. Ele é advogado, escritor e comunicador, com atuação destacada na defesa do direito médico e a bioética no Brasil. Preside a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a ANADEM, e a Associação Latino-Americana de Direito Médico, a SOLADEM, com formação jurídica sólida e especializações em áreas como regeneração tecidual e odontologia legal. É autor de diversas obras sobre ética médica. Também se destaca como apresentador de TV e rádio, levando ao público temas sobre saúde, cidadania e mensagens diárias de inspiração que eu escuto. Raul Canal, vem pra cá! Raul Canal, estou emocionado porque Deus trouxe você até aqui hoje. Imagina então a minha emoção. Eu estou emocionado, quer dizer, o homem faz planos e Deus dá risada. Exatamente. E você veio hoje assistir? Mas eu falei, você não veio assistir. Você assistir vai ser assistido. Porque o Brasil precisa conhecer mais sobre essa sua personalidade, como eu falei, magnética. É uma personalidade que não é o sucesso financeiro, não. É um sucesso de legado. Exatamente. Se não tem propósito, a pessoa pode até acumular uma realização financeira, mas ela não deixa o legado. E a minha visão em relação a você é que você construiu e está deixando um legado para as futuras gerações. É a única razão, Ravicene, para estarmos nesse mundo. Essa aventura fugaz, passageira que nós chamamos de vida, nós temos que deixar um legado para as futuras gerações, para os nossos descendentes. Senão, não vale a pena ter passado por aqui. Não vale a pena, porque a vida ela é um processo de desintegração lenta até um fenômeno chamado morte. Exatamente. Que é onde a alma se desconecta do corpo. Então, o que as pessoas vão lembrar sobre o que você fez com a vida que ganhou de presente é o legado. E sem isso, como você falou, a vida ela é fútil. Fútil. Eu tenho que chegar ao fim da minha vida com a minha missão cumprida e poder dizer, o mundo ficou um pouquinho melhor porque eu passei por aqui. Minha cidade, meu bairro, a minha casa, a minha rua ficaram um pouco melhor porque eu passei por aqui. Esse é o termômetro. E você olhando para trás, hoje, você se orgulha da vida? Me envergonho de algumas coisas, de poucas eu me arrependo, mas me orgulho sim, me orgulho sim. Você vai viver, não, normalmente eu abençoo até os 120 anos, não, você vai viver até os 150 anos. Olha, o que os estudiosos dizem hoje, Ravi, não é brincadeira, não é piada. Chegue bem em 2040 e prepare-se para viver 140 anos ou mais. 2040 é a grande virada da chave na medicina. Então, se cuide, chegue bem em 2040. E você vai chegar e vai dar aula lá para nós. Amém, sim. E tomar aulas também. Você sabe que antes da gente começar nosso bate-papo, que com você eu acredito que eu nem vou precisar usar as fichas, porque nós temos uma sinergia, sintonia também. Uma sintonia. Isso. Então, eu queria só, nesse momento do programa, prestar uma homenagem. O programa desenhou e preparou uma homenagem para você. Tá brincando? Vamos assistir. Um país onde as leis são descartáveis, mas corruptos têm vez, têm voz, têm bis, e o respaldo de um estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um. Mãe gaúcha,
incomparável. Rainha do céu azul, mãe do norte, mãe do sul, mãe do centauro charrua, nem estrelas nem a lua jamais te igualam no brilho. Ser feliz depende exclusivamente de você. Quantas vezes a gente, em busca de aventura, procede tal e qual o vovozinho infeliz, que em vão por toda parte os óculos procura, tendo-os bem na ponta do nariz. Raul, Graças. que bênção, Deixa eu hein? homenageá-lo também, então. Claro, você vai me homenagear? Lógico. Ah! Só você estar você aqui me hoje. permite. Não, mas você estar aqui hoje já é uma homenagem. Então vamos lá. A vida é pura magia. Viva com sabedoria, não se iluda, não se engane. Toda noite e todo dia, se não fosse, não diria, sorria sempre com alegria e a tristeza que se dane. Sei de onde vim, sei para onde vou. A vida é muito mais que um show, é live show com Ravissani. Você fez agora? Agora, Pô, até me emocionei, o Raul. estava no coração, só tirei ela de dentro. Obrigado. Mas realmente, sorrir com alegria não é só um bordão. É uma metodologia, porque é os hábitos que influenciam o nosso caráter. Exatamente. Concorda com isso? E um sorriso destrói qualquer barreira. Um sorriso acaba com o mau humor. Um sorriso afasta as más energias. Um sorriso cura a doença. O sorriso é uma curva que endireita muita coisa. Lindo isso, vou gravar. Ah, Vou Raul. gravar. Agora, Raul, você é grande empreendedor. Você grande advogado, grande apresentador, grande comunicador. Você, desde cedo, já entendia que o empreendedorismo é trazer algo único seu para o mundo? Ah, com certeza. País igual o Brasil é difícil ser empreendedor. Você sabe disso. As dificuldades, o governo parece que tenta mais atrapalhar do que ajudar. Infelizmente. Então, quem gera emprego, quem distribui renda, quem cria riquezas, é perseguido pelo Estado. Isso é ruim, mas temos que admitir. Apenas o empreendedorismo faz o mundo avançar, faz as pessoas terem qualidade de vida, faz as pessoas enriquecerem, as pessoas serem felizes, as pessoas terem dignidade. Exatamente, exatamente. E pela visão judaica, o empreendedorismo é uma ação altruísta. Sim. Porque quanto mais você prosperar, mais vidas você vai poder impactar. Quanto mais você crescer, mais funcionários você vai ter, mais receita você vai gerar, mais colaborações você vai trazer, mais soluções você vai trazer. Veja, Israel hoje é um polo de soluções. Exatamente. Em todas as áreas. É o Startup Nation, é o país das startups, onde essas startups estão trazendo soluções na área da medicina, da tecnologia, da cultura, da literatura, em todas as esferas. Um país que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo né? para dar errado. Um país pequeno, quase que inóspito na maior parte das suas regiões, um clima desfavorável, uma terra pouquíssimo agricultável, o exemplo que é para a humanidade. E esse foi o estímulo que Israel precisava para ir lá e fazer e realizar. Exatamente. Você falou no judaísmo, eu sou cristão de formação. A Igreja Católica Apostólica Romana, infelizmente, ao longo da história, deturpou esses valores. Então, uma visão tacanha que nós temos hoje, uma má compreensão do cristianismo. Porque existem fés que pregam que você tem que ser miserável. Não. Jesus nunca pregou isso. Então, mas isso precisa ser desmistificado, isso precisa ser repetido, isso precisa ser divulgado. Dentro do judaísmo, pelo contrário, Deus criou a matéria. Exatamente. A matéria, ela é um trampolim, ela é um meio, é uma ferramenta de trabalho para você poder ir lá e desempenhar a sua missão. Para sermos felizes e fazer felizes as pessoas que nós amamos. É para isso. Não tem nada mais belo do que fazer aquela pessoa que nós amamos feliz. Grande missão. Raul, Ravi, eu podia pedir uma gentileza? Claro, querido. Daria para trocar o caneco aqui? Claro. Me deram um caneco de sinistro, eu sou destro. Ah, cara. peraí. Eu queria uma alça do outro lado. Jales, querido, a gente faz a troca. Tem Peraí. uísque também, não? Se você quiser, tem. Não. Se você quiser, tem. Ô, Raul Canal, mas a sua primeira empreitada, como é que você enxergou aquele problema que só você poderia solucionar? Olha, eu comecei a empreender muito jovem. Eu era da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Até hoje tem um sotaque gaúcho. A gente não perde nunca, né? A gente sai do Rio Grande... O chimarrão, você diariamente, é sagrado. O ritual, É o ritual. do chimarrão, exatamente.
de manhãzinho, no final da tarde, ou antes do almoço. Churrasco, Também não pode faltar. só né? carne. Só carne. Carne e sal. Qualquer Só. coisa diferente. Não tá vai me errado. ver com salada, farofa, Não, é carne e sal. arroz. Não, o churrasco verdadeiro É carne, gaúcho é carne. é só a carne. Exatamente. Não é verdade? E você, pelo terno, eu tô vendo que você torce pro Internacional, né? Não, mas isso aqui é um Azul Campinas. Ah, tá. É um Azul Campinas. Porque eu já estive lá. Sou Eu gremista. já estive lá, a rivalidade é grande. Sim. Por exemplo, alguém que torce pro Inter não toma nessa caneca. Mas eu sou eclético, Pela cor. Ravi. Eu digo assim, o Internacional não tem o monopólio do vermelho, o PT não tem o monopólio do vermelho. Verdade. Então eu posso ser gremista e gostar do vermelho. Sim, claro. Eu posso não ser petista e gostar do vermelho. Claro. Ninguém tem o monopólio das cores. Né? Exatamente. E o sangue corre das minhas veias é vermelho, não é Sim, azul, sim. embora seja gremista. Né? Claro. Ô, Raul, mas você desde jovem já começou, então? Desde jovem você já detectou? Eu fui para Você Brasília. já percebeu isso? Eu fui para Brasília. Eu morava em Porto Alegre quando fiz o exército em Porto Alegre. Prestou, Então, serviço militar. estudava de manhã, fazia o exército, estudava na Unicinos, comecei direito lá e vendia título de capitalização. Vendia na faculdade, vendia à noite, vendia no exército. Olha, Eu fui para Brasília depois pelo exército como segundo tenente da reserva R2, servi nos Dragões da Independência e fora estudava à noite, fazia direito à noite e entre uma coisa e outra eu vendia agasalhos, vendia uniformes, vendia jaquetas feitas lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Fui mascate. Não sou judeu, mas fui mascate. incrível isso. Incrível isso. Quer dizer, os degraus, você foi Sim. vivenciando as fases. Sempre um plano B, sempre uma... O espírito de sobrevivência. Exatamente. E esse direito em prol dos médicos começou quando? Eu comecei a advogar para o Sindicato dos Médicos em 1997. Como meu sonho de adolescência era ser médico, eu, adolescente, lia enciclopédias de medicina, comprava enciclopédias de medicina, mas quis o destino e impuseram as circunstâncias que eu viesse a ser advogado. E em 97 comecei a advogar para médicos, então o meu network passou a ser muito mais médicos do que advogados. E cada vez me interessando mais hoje, eu represento mais de 30 mil médicos no Brasil. Eu vi. Dou muita palestra em congressos médicos. E aí, em pouquinho antes da pandemia, em 2019, fui convidado pela Unifesp para fazer um mestrado em medicina regenerativa. Aliás, fui o primeiro advogado a fazer esse mestrado na Unifesp. Acabei o mestrado, veio um convite na São Leopoldo Mandic para fazer um doutorado, que estou acabando agora em outubro. Né? Incrível, essa tua Incrível. sede, né? Não podemos parar jamais. Jamais. A Torá, o povo de Israel é conhecido como o povo do livro. Tem uma passagem na Ética dos Pais que diz o seguinte: a forba de Kulaba, revira ela de cabeça para baixo, porque tudo está dentro dela. Todas as respostas, Sim. todos os assuntos, é a sabedoria divina. E outra passagem diz: Ve'hagita bo yomam v'layla. Você tem que estudar ela dia e noite, dia e noite, dia e noite. Se houver um momento que não tem dia e não tem noite, aí você para de estudar. Exato. Mas até o último dia da sua vida, você tem que estudar. Somos eternos aprendizes. Né? Aprendizes. E Todos quanto os dias mais se a aprende pessoa algo. estuda, mais ela percebe que ela ainda não sabe nada. Exatamente. Tem aquela famosa pizza, 1% é aquilo que eu sei, 4% é aquilo que eu sei que eu não sei, e 95% é aquilo que eu não sei que não sei. É verdade. Eu nem sei que não sei. É verdade. E você é um exemplo, tá vendo só? Você hoje tem 48 anos? Não, eu tenho 60. 60? 60 Já anos. fez 60? Já fiz 60. Olha só. Dia 6 de fevereiro. Mas você está fazendo, então você está indo lá no Dr. Move, não é possível. Tem um ano e meio que eu frequento o Dr. Move. Não é possível. Não porque apenas você tá... frequento, como tem uma esteira na minha casa. Eu acho que fui um dos primeiros, talvez o primeiro, que comprou uma esteira do Maurício para colocar na sua residência. Não, e o Manduca, que é um grande amigo, um grande empresário, que também em breve vai estar sentado aqui, ele comentou comigo que você experimentou, vivenciou, se apaixonou e começou a fazer parte da família. Exatamente. Me tornei sócio. Sócio. Fazer Me parte da tornei família. sócio. Fazer parte da Exatamente. família. Mas primeiro experimentei, fiz algumas sessões, gostei, adquiri o equipamento, instalei na minha casa, Validou. validei, Validou. 6 meses depois me tornei sócio do Isso é do importante. empreendimento. Isso é importante. Isso é Porque importante. acreditei. Exato. É tudo aquilo, Ravi, que significa qualidade de vida, melhoria das condições de vida da pessoa, e o que é novidade, inovação, tecnologia, e que melhore a vida das pessoas,
eu acredito, eu invisto, eu aposto. Perfeito, perfeito. Raul, mas a Anadem Sim. é a associação... Quando nós criamos a Anadem em 1998, Exatamente, foi o momento que você começou a advogar. era Associação Nacional Não, de Advogados dados- Defensores de Médicos. né? Médicos. Isso. Depois, em 2001, ela passou a ser Sociedade Brasileira Mas de Direito Médico os e médicos Bioética. estavam sofrendo algum tipo de perseguição? Naquela época, começaram a criar associações de vítimas de erros médicos. Vítimas? Vítimas. Então, algum advogado, geralmente com algum problema na família em si próprio, que teve uma experiência negativa numa cirurgia, sofreu uma sequela, criava associação para processar os médicos. Então, nós criamos o contraponto. Para se defender. Exatamente. Você sabe que uma senhora, ela foi operada em Israel, e antes de entrar na sala de cirurgia, antes dela ser anestesiada, o médico estava levando essa senhora, ela para, olhou para o médico e falou, doutor, não se preocupe, se der errado, não foi o senhor, foi Deus. E ele, puxa, muito obrigado por essas palavras, isso me deixa mais tranquilo. E aí ele ia entrar, ela, calma, mais uma coisinha eu quero lhe falar. Se der certo, também não foi o senhor, foi Deus. Que visão, né? Exato. Que compreensão da vida. Então, essas pessoas querem processar o médico porque a cirurgia deu errado. Mas Acredito hoje, que... Ravi, o último estudo do CNJ, divulgado agora em abril, tem 1,02 processos para cada médico no Brasil. Não sabia Mais desse de um dado. processo para cada Não médico. sabia desse No dado. Rio do Sul, que é o estado mais litigante, 1,8. Para cada médico, tem 1,8 processos em tramitação hoje. Uau. Questionando danos corporais, danos físicos, danos morais decorrentes de algum procedimento médico. Quais são os casos que mais deu trabalho? Olha, a cirurgia plástica dá muito trabalho, por quê? Se você chegar no hospital infartado ou com AVC e sair vivo, mesmo que sequelado, ser um mito numa perna, de um braço, sair feliz, sobreviveu. Se você chegar de um acidente de moto politraumatizado e sair vivo com uma perna mais curta que a outra, Claro. você sai feliz que está vivo. Claro, um acidente Mas- aéreo. Uma cirurgia Claro. plástica, a pessoa quer ficar mais bonita. E às vezes sai com uma cicatriz, sai com uma legião, com uma simetria. E aí E às vezes questiona. Não, e às vezes a pessoa está apostando a vida dela naquela cirurgia. Salvar um casamento falido, né? Ela acha que vai ficar tão bonita quanto a piriguete que está sendo com o marido dela. E não é assim que funciona. Então, às vezes, uma pequena cicatriz, uma pequena assimetria, ela vai responsabilizar o cirurgião plástico. Na obstetrícia também. Se sabe Por que quê? no mundo animal, na natureza, 1/3 dos filhotes são inviáveis. 1/3 dos filhotes morrem no parto, ou no pré-parto, ou no pós-parto em seguida. Nós humanos somos assim também, só que nós aprendemos a enganar a natureza. A cesariana, você está enganando a natureza. Você está forjando. Forjando. É verdade, é verdade. Então, e é pior para a saúde. O e às parto vezes, normal é muito melhor para o Com neném. certeza, mas no parto normal, você vai ter várias sequelas que podem resultar na morte do feto, como acontece no mundo animal, de forma natural. É verdade. E não podemos julgar o próximo até vivenciarmos aquilo que ele está vivendo. Exatamente. Abraçou essa causa como um ideal. Abracei e todos os advogados da nossa equipe, hoje nós temos 70 Você escritórios de advocacia. internacionalizou ela, inclusive. Sim. 70 escritórios de advocacia que nos representam no Brasil inteiro. Ninguém pode processar médico ou processar hospital. Só pode trabalhar na defesa. Então, tem que escolher uma linha de conduta. Eu vou atuar nessa área e não atuo do outro lado. Então, ou você advoga para o empregado ou para o patrão. Nenhum está certo, está errado. Os dois estão certos. Sim. Mas cada um no seu lado. Então, eu não gosto de misturar, tem que ser coerente Você optou. por defender a classe categoria médica. e jamais processar. Sensacional, sensacional. E além da Anadem, você é um grande apresentador de televisão. Já teve programa, inclusive. Eu apresentei o Pampa e Cerrado, é um programa que mistura a cultura do sul do país com a cultura do centro-oeste. Isso é bacana. O Pampa e o Cerrado. Qual que era o nome do programa? Pampa e Cerrado, Pampa e Cerrado. os dois biomas. Durante 18 anos. Aí, em janeiro, por conta do meu doutorado, que está demandando muito tempo, Não vai voltar. o ano que vem volta, se Não Deus pode quiser. parar. Se Deus quiser, E o ano que depois vem me volta. manda alguns links, eu quero assistir. Te mando sim, te mando sim. E qual é o formato do programa? Entrevistas também, Também? Com autoridades, com artistas. Que agregam. Sempre pelo menos duas duplas de músicos, né? Sempre juntando o sertanejo Olha, com o sul do Brasil, né? olha só. E no final vou fazer brasilidade, né? Porque só o sul e o centro-oeste. Então era um programa estilo Rolando Boldrin. Uhum. Certo? Brasilidades, a cultura gaúcha, a cultura radical gaúcha, cultura raiz do Brasil, né? Perfeito, perfeito. Mas tem que voltar. Então, quando é que acaba o
O doutorado, se Deus assim o permitir, em outubro eu faço a defesa da tese. Outubro, então quer dizer, ano que vem já volta e eu Janeiro. estarei lá. Eu estarei lá lhe prestigiando no Eu vou devolver o convite. Pampa e Cerrado. Pampa e Cerrado. Apresentado por Raul Canal. Exatamente. Querido, a bioética que falamos também Sim. é representada pela ANADEM. Sim, sim. Isso é um fundamento que precisa ser difundido cada vez mais. Sim, a bioética, porque vamos ficar na medicina, na odontologia, né? Um dentista, cirurgião dentista, mercantilista, ele trata do dente. O bioético trata do dono do dente, não do dente só. Então, olha só. Um médico normal, medíocre, trata de doenças. O médico bioético trata de doentes e não de doenças. Agora, infelizmente, Ravi, as nossas escolas têm formado profissionais para tratar do dente e da doença. Você acredita que até hoje a medicina ela não evoluiu a tal ponto de trazer essa sensibilidade para o profissional da saúde, que ele está lá tratando o doente e não a doença? Não, muito pelo contrário. Com o nível de especialização, o cardiologista vai te prescrever um remédio para o coração. Esse remédio vai atingir teu fígado. Não é problema dele, é do hepatologista. Verdade. Que vai te dar um remédio para o fígado, verdade, que vai atingir teu estômago. Verdade. Não é problema dele, é do gastro. Ele se vira depois lá na endoscopia. Porque ele não estudou, verdade, ele só estudou para aquele órgão que ele trata. Então, quanto mais avança a especialização, verdade, a gente perde o conceito de ser humano como um todo. E é um ser humano que não é apenas físico. Esse ser humano, além dos seus problemas físicos, ele tem toda uma história, predisposições genéticas, predisposições contraídas ao longo da vida, predisposições circunstanciais. Ele tem duplicata vencendo, ele tem uma sogra que o aborrece, ele tem um cunhado que pede dinheiro emprestado, ele está problema no emprego dele onde é perseguido, verdade, tem um casamento falido às vezes, uma família sem sintonia. E tudo isso contribui para que a doença progrida, regrida, avance ou seja curada. Então, o médico tem que ter essa visão holística daquele ser humano que não é um corpo. É corpo, mente, alma, espírito, coração, é energia, é emoção. Tem uma história pregressa que precisa ser valorizada, precisa ser diagnosticada. Sensacional. E não o sintoma físico apenas. Infelizmente, a medicina tradicional trata do sintoma físico. Às vezes, não é nem a doença, é o sintoma físico que você demonstrou naquele momento. E a sabedoria, isso é bárbaro. E a medicina, ela, às vezes, teimosa, foca só em amenizar o sintoma e neutralizar a dor. É o modelo que nós temos hoje. É o modelo que nós temos hoje. É o modelo e existe hoje. uma indústria também por detrás, né? Existe uma indústria farmacêutica. Existem muitos pontos que influenciam. Você sabe quais são as 3 maiores indústrias do mundo? A primeira é do petróleo. Representa hoje 28 trilhões de dólares ano, para um PIB mundial de 108 trilhões. O petróleo é 27 trilhões e 800 bilhões de dólares. A terceira indústria é do armamento, que é 2,4 trilhões. Não sabia. A segunda é a da doença, 7 trilhões de dólares. E existem muitos interesses por detrás dessa terceira indústria. Da doença são 7 trilhões de dólares por ano. Inclusive o rei Salomão, que é o mais sábio de todos os homens, ele escreve DH, a preocupação, belev ish, no coração do ser humano, e esse rena precisa pôr para fora. Por quê? Senão você não vai curar o doente, você vai curar a doença. Quando curar. Quando curar. Eu digo, eu defendo médicos há 27 anos. Eu nunca recebi um processo contra o homeopata. Por quê? A consulta demora 1 hora, 2 horas. É a conversa. Exato. E às vezes depois de uma conversa de 1 hora ou 2, você criou as predisposições, abriu chakras para que a pessoa se predisponha a receber o processo de cura. Isso é muito importante. Continue, então temos que, a partir desse momento, incentivar ainda mais a associação para você conscientizar a classe de que eles estão lá tratando de almas. Raul, seus mentores. Olha, você perguntou um mentor, e eu tenho vários mentores, né? Fui influenciado por muitos autores, escritores, estudiosos. Para eu dizer os que mais me influenciaram, filosoficamente, em linha de pensamento, com certeza, o libanês Gibran Khalil Gibran. Foi o maior pensador do século XX. Em termos de crença, de religião, de fé, cardeal Giancarlo Martini foi arcebispo de Milão. Era o meu candidato a papa quando Bento XVI, olha, quando Ratzinger foi eleito, eu torci, eu rezei pelo Giancarlo Martini.
Vamos lá, Og Mandino, em termos de automotivação, de pensamento positivo, de acreditar, de apostar. Og Mandino, eu li na minha adolescência todos os livros dele. Ainda na linha de pensamento, José Saramago, o único escritor de língua portuguesa com o Nobel de Literatura, me influenciou muito. Hoje em dia, quem mais me influencia é o Raymond Kurzweil, vice-presidente da Google para projetos especiais. Ele é um engenheiro, ele criou na Califórnia a Calico, California Life Company, é uma empresa da Google, cuja missão é matar a morte. Olha! A missão da companhia é matar a morte. Então, é um escritor que eu tenho lido muito, vejo muitos vídeos, palestras dele. Profundo isso. Matar a morte. Matar a morte. Ele convenceu a Google a investir $2 bilhões nessa empresa, cuja missão é matar a morte. E ele que diz, chegue bem em 2040 e prepare-se para viver 140 anos ou, quem sabe, viver para sempre. O que ele diz que nós estamos no limiar, a última geração de mortais e a primeira de amortais. A humanidade, no futuro breve, será amortal. Qual é a diferença de amortal e imortal? O amortal não morre de morte morrida, só de morte matada. Raul, isso é fantasia. As bactérias são amortais, todas as bactérias. O nosso corpo físico, 90% é composto por bactérias, né? As células do câncer são amortais. Elas não morrem. Elas morrem de morte matada, não de morrida. Então, algumas proteínas que precisam ser modificadas no nosso corpo e nós vamos viver bem 140, 150, 180, 200 anos já a partir desse século. Então é bom desenharmos um plano com metas espirituais. Sim. É bom nós trazermos cada vez mais significado para as nossas vidas, pois viveremos mais. E como você falou para mim nos bastidores, não é importante uma vida longa, e sim uma vida larga. Exatamente. Não é? A vida pode ser curta, não pode ser pequena. Alexandre o Grande viveu 32 anos apenas. Dom Pedro I viveu 34 anos. E olha o legado, que você falou em legado nisso. Olha o legado que eles deixaram. Alexandre o Grande conquistou o mundo e viveu 32 anos apenas. Então a vida tem que ser intensa, a vida tem que ser larga, a vida tem que ser em abundância, em plenitude. E ver em plenitude é isso, é você não perder um minuto da sua vida com pequenos aborrecimentos, com tristeza. Não com comprometer desilusão, a felicidade, com mágoa, exato. Com ressentimento. O que entope artérias não é a gordura da picanha. O que entope artérias é aquele saco de mágoas que você carrega e todo dia você joga uma para dentro. Isso entope as artérias. Não é a gordura da picanha. Uma frase muito poderosa. Sim. Porque as pessoas começam a guardar rancor, começam a plantar um sentimento de vingança. Sim. E elas acabam se auto-suicidando lentamente. Lentamente. Achando que ela está trazendo algum tipo de malefício para aquele, entre aspas, cidadão que na visão dela a prejudicou, ela está se matando. E então se liberte, perdoe. O contrário é verdadeiro. O perdão faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Claro. É um bálsamo o perdão. Claro. Um pensamento de amor, de carinho, de felicidade. Um desejo. Maurício, tenha sucesso na vida, Maurício. Quero que você seja feliz. Quando estou desejando isso a ele, eu estou recebendo de volta. Então, tanto o bem quanto o mal é recíproco. Nós somos antenas, transceptores. A gente transmite e recebe energias, recebe fluidos, recebe influência do mundo inteiro. Por isso que em hebraico a palavra dar, ela se escreve Natan. Natan. Você lê Natan e você lê ao contrário também Natan. Então você está dando, na verdade você está recebendo. Exatamente. Faça uma boa ação e jogue no mar. Por quê? Porque vai voltar para você. O mar vai trazer de volta. O mar vai trazer de volta para você no momento que você mais precisar. Aliás, eu fiz um verso para você. Eu estava em Orlando no final do ano, início do ano. No avião. Eu fiz dentro do avião. No avião. E eu lembro que uma parte dizia: a vida não dá, ela só devolve. Verdade. Não foi isso? Verdade. Eu não lembro o Aliás, contexto. você não vai escrever um livro de poesia, não? Olha, eu já escrevi vários livros. Aquele verso que você fez para mim no avião é espetacular. Está gravado em vídeo, não está escrito. Você fez para o Roberto Justus também? Fiz também. Fiz para o Edu Guedes no programa Guedes, dele. Hoje, parece. Exato, manhã. no programa dele. Você não vai escrever um livro de poesias, não? Eu escrevi um livro de poesia com 17 anos. Hoje eu estou usando mais o WhatsApp e as redes sociais.
Então, tem uma reflexão do dia que Essa reflexão eu escuto. eu mando diariamente para 10 mil pessoas. Eu recebo. São isso aqui, 52 grupos de 250 pessoas, cada grupo mais ou menos. ó. Essas replicam. Então, se eu escrever um livro, Ravi, Tá aí. quantas pessoas vão ler? Né? Vou vender 5 mil, 10 mil, 30 mil exemplares, e as pessoas não vão pegar todo dia e ler o pensamento daquele dia especificamente. Reflexão do dia. Quando você manda diariamente, a pessoa lê naquele momento. Você manda 7, 8 da manhã, aquele momento, a pessoa vai ler. Eu acho que tem muito mais efeito e fica muito mais barato. Ó, a partir desta segunda-feira, reforcemos as nossas ações a serviço do bem, pois essa prática nos torna mais fortes que tudo e sabemos que, na verdade, o que fazemos aos outros é a nós mesmos que fazemos. Isso não foi combinado. Não foi combinado, é a frase de hoje. De hoje. Abraços. De Do haver, verbo haver. braços. Onde há braços, existem abraços. Abraços. Tenhamos pernas fortes, Maurício, porque a estrada é longa. Temos que ter pernas fortes porque a estrada é longa, Sim. mas não podemos esquecer do principal. Um obrigado a cada passo. Exatamente. Assim escreveu o grande artista Moacir Franco, Que eu admiro também. e que em breve estará aqui. É um dos poetas, um dos autores mais injustiçados da música brasileira. Tem inúmeros sucessos dele. João Mineiro Marciano ganhou 5 discos de platina com músicas do Moacir Franco. E as pessoas não sabem que as letras, que as poesias são do Moacir Franco. Eu não sabia. E é um sujeito materialmente pobre, ele não enriqueceu com a música. Né? Mas é um grande artista. É um grande artista, Grande completo. artista. E é escritor, compositor, é Cantor, cantor, apresentador, ator, diretor. É o mais completo que existe. Exatamente. Queremos trazer ele aqui em breve. Humorista. Humorista. Olha, Raul, você se arrepende de algo? Quando você olha para trás, você se arrepende de algo que lá atrás você poderia, com a sabedoria de hoje, ter feito diferente? Eu acho que não, Ravi. Eu acho que tudo acontece no seu tempo, né? Eu te falei que o meu sonho de infância e adolescência era ser médico, né? E eu usei a expressão, quis o destino e impuseram as circunstâncias que eu me tornasse advogado. Mas hoje eu sou muito mais feliz sendo advogado Para os médicos. se eu fosse médico. E tenho certeza que eu contribuo muito mais para a medicina fazendo o que eu faço do que se eu fosse médico. Isso eu não planejei. Você não planeja, eu vou casar com tal mulher. Um belo dia numa festa, na rua, na praça, num jantar, você conhece a mulher da sua vida. Você não planejou aquilo. Então, você usa uma expressão, a gente faz planos e Deus dá gargalhada. Dá risada, né? Espero que estou preparando para você. Né? Então, você tem que ver a vida como um filme, não como uma fotografia. Às vezes a fotografia é feia, mas essa fotografia faz parte de um filme, que lá no encaixe do filme ela se tornou bonita e ela foi necessária para que aquele enredo tivesse acontecido. Perfeito. Então, a vida é um filme, não é uma foto. Então, não se aborreça com a foto do momento. Hoje está ruim, mas esse ruim, a semente Faz precisa... parte do enredo. Exatamente. Se precisa Porque ser... eu falo muito para os meus mentorados que não existe o ruim, existe o amargo. Exato. Temos que aprender a separar o ruim do amargo. Nada é ruim. Tudo que acontece na nossa vida é bom. Tem um propósito positivo por detrás, mas às vezes é amargo. Exato. O remédio é amargo. Exato. O remédio é amargo. O chimarrão é amargo. Exato. O remédio é amargo. O chimarrão Temos que é amargo. O chimarrão é amargo. Eu ainda vou provar o chimarrão. Porque Olha, são ervas, né? O mundo não bebe chimarrão... Traz o chimarrão que ele trouxe aqui, maestro. Olha, se o gaúcho soubesse os benefícios do chimarrão, o mundo inteiro beberia chimarrão. Mas é diurético, toma é quente, digestivo. toma quente. 72 graus. É de 64 a em 72. jejum ou... Não interessa. Olha, você come uma feijoada no sábado. Você sai estufado. Mas tá calor lá fora. Toma um chimarrão quente. É digestivo, é diurético, é antioxidante. O Rio Grande do Sul tem a pior gastronomia do Brasil. Pior no sentido médico, cardiológico. Sim, né? sim, gorduroso. É o estado mais tabagista do Brasil, por conta do clima, da cultura europeia, que é tabagista. É o estado com o maior consumo alcoólico do Brasil. Eu sabia. E tem o menor índice de infartos, graças ao hábito do chimarrão. Olha, não sabia. Leia mais sobre o chimarrão. O chimarrão, eu vou degustar, porque o rei Davi já escreve. Ta'amu ureu kitov Hashem. Experimentem e vejam como é bom ficar próximo de Hashem, do Eterno. Não dá para explicar como é bom. Tem que provar. Tem que provar, tem que experimentar. Ele usa a expressão nos Salmos, experimentem. Exatamente. Então, como é que eu vou falar se o chimarrão é bom ou não? Eu vou experimentar.
E aí eu vou ter propriedade para falar que é Não bom. é saboroso. A primeira cuia que você tragar, a sensação é ruim, porque é amargo. Sim. Depois que você criou o hábito, e não é vício, é hábito. É hábito. Antigamente eu viajava e levava sempre as minhas tralhas de chimarrão junto na viagem. Eu estou criando dependência, eu não posso. Eu tenho que me libertar, não preciso levar. Então, quando eu estou em casa, eu tomo chimarrão. Mas não preciso levar na viagem, para não criar dependência também, para não ficar escravo daquilo. Claro. O sucesso tem um preço. Não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço, não é verdade? É um esporte caro. Exato. Sucesso é um esporte caro. Qual é a recomendação, qual é a orientação que o mestre Raul dá para essa nova geração de empreendedores? Só corrigindo, eu não sou mestre, sou aprendiz. Todos nós somos eternos aprendizes. No dia que a gente tornar como mestre e deixar de ser aprendiz, aí que você não é mestre mesmo, entendeu? Então, não sou mestre, sou aprendiz, mas a vida me ensinou algumas coisas. Então, jamais desista daquilo que você quer. Jamais desista do seu sonho. Por mais que digam que é fantasia, que é ilusão, que você não é capaz. Não deixe ninguém decidir por você aquilo que te deixa feliz, aquilo que te realiza. Então, acorde todo dia com um propósito e jamais fique na zona de conforto. A zona de conforto é a zona mais perigosa. Por quê? Na zona de conforto você baixa a guarda e fica vulnerável. Então, aprenda sempre, aprenda todo dia, corra atrás. Não se preocupe com sucesso financeiro. Sucesso financeiro por si só é insucesso. Tem gente triste, tem gente suicidando-se em coberturas de edifícios luxuosos na praia de Copacabana. E tem gente feliz no Morro do Alemão, tem gente feliz ganhando salário mínimo, tem gente feliz vendendo biscoito Globo na praia. Então, a felicidade independe do tamanho da sua conta bancária. A conta bancária é bom, é legal, é bacana? É, mas não pode ser objetivo. O objetivo é realizar. O dinheiro, a fortuna material, ela vem por consequência. Se você focar nela, você pode até atingi-la, mas ela não trará consigo a felicidade. Raul Canal! Olha, uma vida sem significado é um processo de desintegração lenta. Fantástico isso. Aonde nós deixamos o nosso corpo, nossa alma volta para as origens e ela olha e a amargura de ter desperdiçado e de ter comprometido a nossa felicidade por assuntos insignificantes, na minha visão, é o inferno. É a dor do arrependimento. Querido Raul, você vem trazendo o tema das células-tronco. Sim. Como é que a gente pode implementar esse tema hoje para que a população usufrua ainda mais dele? Olha, a medicina como nós a vemos hoje, a medicina química, está com os dias contados. A partir da década de 40, você vai ter a medicina biológica. Todos os remédios dos quais nós precisamos, nós carregamos dentro de nós. Você saiu de casa hoje cedo, você pegou o carro, você tocou em pessoas, você chegou no estacionamento, entregou a chave para a nobrista, pegou a chave de volta, tomou um cafezinho na padaria, pegou a xícara. Desde hoje cedo até agora, milhares de bactérias e vírus te atacaram. E o teu organismo se defendeu, os combateu sem que você tomasse conhecimento. Diariamente as doenças nos atacam e nós a debelamos sem tomarmos conhecimento. Por quê? Nós temos todos os remédios. O que acontece? Nós não temos um controle sobre essas moléculas divinas, essas células divinas que nós trazemos dentro de nós. O que a ciência está fazendo hoje é pegando essas células-tronco, ou as células-madre, como chamam os espanhóis, trazendo para o ambiente controlado e aprendendo com elas. E às vezes mudando uma proteína da célula, devolve ela para o organismo e ela vai combater aquela doença. Então, os cânceres, o Alzheimer, o Parkinson, as doenças autoimunes, o diabetes, tudo isso está com os dias contados. O antibiótico está com os dias contados. A partir de 2040, o seu neto vai dizer: o vovô troglodita tomava antibiótico em pleno século XXI. Então, todos os remédios serão biológicos. O que você pode fazer hoje? Colete as suas células-tronco e faça a criopreservação das suas células. Como é que faz isso? Você pode tirar da medula óssea, pode tirar do tecido adiposo, pode tirar da polpa do dente, mas você não sacrifica um dente para tirar a polpa. Então, o dente de leite, o dente do siso... O do siso. Agora,
O periósteo, todo osso nosso, ele tem uma cobertura que chama periósteo, uma membrana. É o tecido com mais poder regenerativo. Mas você não vai tirar células do fêmur, do rádio, uma célula, você vai tirar do periósteo do palato, que está alcançável a 3 milímetros do céu da boca. Então, uma ervilha que você tira 3 milímetros de tecido, você expande aquilo para 50 milhões, 100 milhões de células-tronco, deixa criopreservado no laboratório, a 196 graus negativos. Você vai ter um Alzheimer no futuro, um Parkinson, um câncer, você vai ter o seu remédio biológico, seu, guardado lá para você utilizar. Então, segredo hoje, conselho, colete as suas células-tronco e faça criopreservação. E aonde isso já está sendo feito? Tem vários laboratórios, Um aliado nosso é em Campinas, R-Crio, lá em Campinas, mas você vai ter dentistas aqui em São Paulo, Brasil inteiro. Vou visitar. Eu marco uma visita para você lá. Vamos lá ver. Vale a pena. A USP em Ribeirão Preto está com um estudo, já curou 14 pacientes de câncer com células-tronco, as CAR-T-cell. Hoje eles estão tratando 80 pacientes de câncer. O Japão curou cegos, 3 cegos. Cego total, curou com células-tronco. Israel, você falou em Israel, já estão fazendo umas lentes, ao invés de fazer o transplante de córnea, usa uma membrana vítrea da tilápia, enriquece com células-tronco do paciente e implanta no olho. Não precisa mais fazer lente de contato. É uma lente natural. O olho incorpora ela. Incorpora. É como se fosse uma lente, mas é uma membrana tirada do olho da tilápia, do peixe, enriquece com células-tronco e devolve. Nós estamos tratando agora em Curitiba, no estado do Paraná, um convênio com o Tecpar e o estado do Paraná e o Ministério da Saúde, 500 crianças com fissura leporina, né? Tratando só com células-tronco. O tratamento convencional tem que tirar o osso aqui da crista do ilíaco e faz a enxertia. Nesse caso, se tira uma ervilha do céu da boca da criança, expande em laboratório e injeta na criança, o osso fecha. Fecha a fissura. Incrível. Então, isso é animador, isso é esperançoso. Quem salva uma vida, salva o mundo. Exatamente. Isso é um assunto que tem que ser difundido cada vez mais. Tem que ser disseminado cada vez mais essa temática. O problema, a ignorância, inclusive, entre os próprios médicos. E a teimosia. E uma indústria. Por detrás, que é a terceira, a segunda maior. Exato. A indústria do petróleo não quer que você faça carros movidos a hidrogênio, movidos a água. Exato. Então, a indústria química não quer. Esse ranking das indústrias explica muita coisa, né, Raul? 7 trilhões de dólares. Ô, Raul, e que negócio é esse de pets exóticos? Pets exóticos? Parece que você tem uma mania de colecionar pets exóticos, não, é isso? Só tenho o meu Crix lá. Mas o que é? Uma cobra? É uma jiboia. Você tem uma jiboia dentro de casa? Exato. Mas como é que é isso? É teu bichinho de estimação? É quase como morar com a sogra, né? Raul, ela fica guardada no terrário. Mas como é que funciona? Você escolheu o seu pet? Eu gosto de. O que você tem? Um gatinho, eu tenho um cachorrinho, eu tenho uma jiboia. Mas o que é isso? Como é que foi isso? Você está andando pela rua? Não, eu sempre tive uma atração. Eu acho que. Qual o nome da jiboia? Crixus. Crixus foi um gladiador romano que era o melhor amigo de Espartacus. Ah. Ele não era petista, mas liderou a primeira greve dos gladiadores contra o imperador romano, Crixus. Uhum. Então eu dei o nome à jiboia de Crixus. É uma jiboia macho. Quantos anos ele tem? Tem 8 anos. E vive quanto uma jiboia? 14 a 18 anos. Então já está na meia-idade. Interessante. Não dá trabalho nenhum. Come um mercola, um ratinho do laboratório por mês. Por mês? Por mês. Todo dia 18 ele tem o seu ratinho, a sua refeição. É uma só por mês. E você fica observando. Sim. Não late, não rasga tapete, não rasga sofá, não defeca na casa. E é um pet exótico. Exótico. Que chama a atenção de quem vai na sua casa. Vai, chama. Ô Raul, me diz uma coisa. Você é, na minha opinião, um líder que inspira. Você tem lá a mensagem diária. Isso é uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Aonde você busca inspiração para encher o seu copo, para ele transbordar e encher os outros copos, como você vem fazendo? Olha, todas as esculturas já foram esculpidas. O escultor tira o excesso de pedra apenas, né? Todas as músicas foram compostas. Quem falou isso foi o Michelangelo. Michelangelo. Eu só tirei o excesso. Davi estava lá dentro, né? Ele enxergou. Então, os poemas, as músicas, as composições, elas estão no mundo espiritual. Então, você, na qualidade de antena, que nós somos antenas,
tem que ter a sensibilidade de colher do mundo espiritual e materializar no papel. Então, é isso. Ninguém é autor de nada. A gente colheu no mundo espiritual. Isso em todas as civilizações. E essa espiritualidade, ela é presente no seu dia a dia. E você tem que trabalhá-la, lógico. Espiritualidade. Eu sou eclético quanto à religião. A minha religião, formação é católica, apostólica, primeiro romana, depois eu migrei para a brasileira. De berço. Sim. Mas eu entendo que os maiores crimes da humanidade foram praticados pelas religiões. E ainda são hoje. Ainda são hoje. Matando em nome de Deus. O seu país vive uma guerra santa ali. Não existe guerra santa, né? Então, as religiões dividem, a espiritualidade unifica. Jesus não era cristão, Maomé não era muçulmano, Buda não era budista. O que eles pregavam? Amor, respeito, tolerância. Então, se não tiver esses três fundamentos, o amor, o respeito, a tolerância, a religião não se mantém. O resto é invenção humana, muitas vezes com objetivo econômico, com objetivo político, objetivo de dominação, ou de explorar o povo. Poder. Então eu critico os mercadores da crença. Em todas as religiões, todas. Tem os santos e tem os pecadores e tem os usurpadores das religiões. Então eu sou muito mais espiritualista do que religioso. Frequento a igreja católica, vou à mesquita também, vou à sinagoga quando convidado, respeito todas as religiões, mas eu prezo pela espiritualidade. Você tem uma religião, eu tenho a minha. E espiritualidade, a nossa é igual. Perfeito. Os nossos olhos estão transmitindo espiritualidade nesse momento. E se as religiões abrirem os olhos para isso, elas vão chegar na conclusão que existem muito mais semelhanças do que diferenças. Exatamente. Raul, eu ficaria com você aqui a noite inteira. Ficaria. A noite inteira. Mas tem o voo. Tem que voar, Dr. Move, tem compromissos, tem agendas. Mas olha, eu vou lá no Serra Pampa e Cerrado. Pampa e Cerrado. Estarei em Brasília, em breve lhe visitarei. Vou me aprofundar. Será meu hóspede. Estarei lá e eu quero lhe homenagear com o Leão de Judá de Ouro, que é a obra de arte que representa o empreendedorismo com valores judaicos nesse país. Estaremos lá em Brasília lhe entregando essa obra de arte. Querido, que Deus te abençoe cada vez mais. Continue assim, não mude. Continue assim, iluminando, sendo um farol de luz para todas as almas que se conectam com a sua sapiência. E que o eterno Senhor dos Exércitos, que Deus dos meus pais, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, Davi, Salomão, o abençoe com a maior das riquezas, que é a saúde. Amém. Para que você possa trazer cada vez mais saúde e significado para a vida da sociedade maior. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Terminamos o programa. Agora só na próxima edição da Rav Sani Live Show!